Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente aqui em nosso meio. Amém? Vamos dar início a mais um culto, a mais uma celebração, em gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Queria pedir aos irmãos que se encontram aqui presentes, que se coloquem de pé, vamos elevar o nome do nosso Deus em oração. Oremos. Santo Deus e grandioso Pai, obrigado a Deus por mais um dia em Tua presença. Obrigado ao Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, ó Deus. Obrigada por Teu infinito amor e por Tuas misericórdias. Pai, neste momento, ó Deus, eu quero Te pedir perdão por tudo porque eu fiz, ó Pai, que não foi do Teu agrado, Deus. Que o Senhor possa me perdoar os meus irmãos por tudo aquilo que fizemos que não foi da Tua vontade. Neste momento também, ó Deus, eu quero Te apresentar esse culto em Tuas mãos, que o Senhor possa tomar conta de cada um aqui presente, que o Senhor possa tomar conta dos meus irmãos que se encontram em seus lares, ó Pai, assistindo esse culto neste momento. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de cada um deles e a vida de cada um aqui presente. Amém. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Ser com cada um aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos elevar o nome do nosso Deus em oração com a canção Só o Senhor me satisfaz. Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em Tuas mãos. Eu sei que cuidar de mim. Eu sei que cuidar de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em Tuas mãos. Eu sei quem cuida de mim.
Eu sei que cuidar de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. O Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Me satisfaz. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de convidar a irmã Gil. Irá fazer uma participação. Deus te abençoe, minha irmã. Amém, irmã. Deus é maravilhoso. E hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor. E nós somos felizes porque nós temos dois pastores maravilhosos. Nós temos o pastor Graciliano Neto, temos o nosso pastor titular, pastor Jair Fernandes. Duas bênçãos na nossa vida e duas bênçãos nas mãos do Senhor Jesus. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu louvo a Deus todos os dias pelas suas vidas, pela esposa de vocês, pelos filhos de vocês, para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue do seu lado, continue usando vocês para a obra que Ele colocou em suas mãos. E que nós, os membros da primeira igreja, sejamos seus parceiros, tanto na oração, como no partir do pão, como no dia a dia. Que sejamos verdadeiros colaboradores uns dos outros. Deus seja louvado pelas suas vidas, pastor Neto e pastor Jair. Eu vou adorar o Senhor com uma homenagem cantada para vocês. Quem acha um amigo, achou um tesouro. Uma voz na tempestade pra acalmar a alma. Seja num quarto de hospital ou na mais triste prisão, nunca deixa de estender a mão a quem precisa. Mesmo em uma simples oração, no abraço ou no aperto de mão, é capaz de sempre demonstrar amor, o amor de um bom pastor, pelo poder do amor. Nós tivemos como um profeta e um adorador. Quem acha um amigo possui um tesouro. Uma voz na tempestade pra acalmar a alma.
seja num quarto de hospital ou na mais triste prisão, nunca deixa de estender a mão a quem precisa. Mesmo em uma simples oração, num abraço ou num aperto de mão, usa pelo quando o amor de um bom pastor. Pelo poder do amor, nós tivemos como um profeta e um adorador. E toda essa paixão por alma nos regala o quanto teu coração queima por Jesus. Graça e paz. Eu convido o pastor Neto e o pastor Jair. Ser pastor. Ser pastor é estar sempre pronto a ofertar uma palavra orientadora e transmitir santos ensinamentos. Ser pastor é vibrar com o progresso do reino de Deus. Ser pastor é muitas vezes passar noites mal dormidas, preocupados com as responsabilidades sobre os seus ombros. Ser pastor é muitas vezes ser incompreendido, chamado de radical ou desatualizado, ou procurar cumprir com zelo as ordens do seu mestre. Ser pastor é muitas vezes precisar tomar atitudes que não agradam a todos, que ser humano é insensível, sente com tristeza a ausência do afeto e do respeito que alguns lhe negam. Ser pastor é alegrar-se com a ovelha saudável, caminhando em busca do caráter de cristão. Ser pastor é confiar naquele que o chamou para cumprir seu ministério com humildade, dando sua vida, seu tempo, àquele que o salvou, reconhecendo-o, chamado para pregar a verdade,
Feliz Dia do Pastor Jair e Pastor Neto. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês e que Ele mesmo sustente, porque nós estamos de fora, já percebemos que não é fácil ser pastor. É muito difícil, muito pesado. Continuem aqui, não saiam. Uma singela lembrança. E vamos estar intercedendo por vocês um pouquinho. Senhor Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, entregamos nas mãos do Senhor o pastor Jair e o pastor Neto. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, diante de tantas dificuldades que eles conseguem e o que o Senhor sustenta a passar, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, dá entendimento, dá paciência, dá paz, amor a cada um deles. Que o Senhor possa sustentá-los, não só eles, mas todos os pastores, ó Deus, que carregam seus fardos nas suas costas, carregam aí as suas ovelhas, que orienta as suas ovelhas, ó Pai, que o Senhor seja o condutor, Pai, dessas vidas. No nome de Jesus, ó Pai, entrego todos eles e principalmente esses dois que está conosco nas tuas santas mãos. Amém. Amém. Deus abençoe a vida do pastor Jair, a vida do pastor Neto. Deus abençoe a vida da irmã Gil, que fez uma participação, e a vida da irmã Lila. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. E vamos depositar ao altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Lembrando aqueles irmãos que estão nos seus lares, que podem vir aqui na igreja, mandar uma mensagem para o pastor, ou fazer o depósito, procurar o tesoureiro da igreja, mandar uma mensagem, pode fazer o seu depósito. Aqueles irmãos também que têm em casa o quilo também para estar depositando. Existem algumas famílias que estão precisando. Se você tem dúvida de algum alimento que precise mais, talvez a gente tenha mais arroz e falte feijão, falte macarrão. Então você pode procurar a irmã Tuca para perguntar qual alimento que está faltando para completar uma cesta. Talvez a gente tenha quase todos os alimentos e falte só um óleo para completar essa cesta. Então, que o irmão já possa trazer aquele alimento, né? Claro que qualquer alimento ele é muito bem-vindo, mas se for um alimento para completar uma cesta para aquele irmão que está precisando, será muito bem-vindo também. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus com a canção Amo o Senhor. Quero agradecer por teu grande amor.
Hoje o meu viver é de adorar. Sou um novo ser, feito para amar. Os meus frutos são pra te adorar. Toda a minha força para te amar. Amo o Senhor de coração, amo com tudo que sou. Amo o Senhor de coração, amo com tudo que sou. Eu amo o Senhor de coração, amo com tudo que sou. Amo o Senhor de coração, amo com tudo que sou. Amém. Uma vez o pastor Neto, ele comentou comigo, com o pessoal do louvor, que sempre que a gente cantasse uma música, que a gente aprendesse, né? Refletisse sobre aquela letra e que você possa refletir nessa canção, né? Que amo o Senhor, amo com tudo que sou. Que você possa amar o Senhor verdadeiramente com tudo que você é. E por mais que você pense, mas com tudo que eu sou, eu tenho uma falha aqui, eu tenho um erro aí, aqui. É assim que o Senhor quer você, nos pés dele, né? É essa falha sua, é esse erro seu que o Senhor, ele pode consertar, que ele pode te moldar, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Senhor possa estar abençoando o seu lar. Amém? Gostaria de convidar o pastor Neto, que irá trazer a mensagem, e queria pedir a irmã Tuca, que ore pela vida do pastor Neto neste momento. Amém. Oremos, né? Santo eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, glorificado e exaltado sejas para todo sempre, de geração em geração. Nós te louvamos, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa e especial o Senhor nos chamaste para fazer parte do teu reino. O Senhor nos escolheste dentre tantas pessoas que existem no mundo. O Senhor escolheu a mim, escolheu o pastor Neto, escolheu o pastor Jair, todos os irmãos que se encontram aqui neste momento, e todos que verdadeiramente te servem, que te adoram, que te seguem, que te obedecem. Muito obrigada por tão grande amor, por tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda fará. Que nós possamos estar, Pai, prostrados aos teus pés, obedientes ao teu chamado, às tuas promessas e aos teus mandamentos. Que possamos estar sendo bênçãos, porque nós somos abençoados pelo Senhor. Que possamos abençoar vidas ao nosso redor. Que possamos irradiar o brilho de Jesus e alcançar vidas, mesmo sem palavras, mas que nós possamos, com nossas atitudes, alcançar vidas para fazer parte do teu reino também, Senhor. Nesse momento, Pai, quero te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram colocados no teu altar, e os que ainda chegarão, que possam ser usados com sabedoria, que é para a manutenção da tua casa e para a propagação do teu evangelho nos 4 cantos deste mundo. Queremos te pedir também as tuas misericórdias e as tuas bênçãos sobre a vida do pastor Graciliano Neto, que ele seja ungido, orientado pelo Senhor, que o Senhor coloque nos seus lábios as palavras que precisamos ouvir para a nossa edificação, para o nosso crescimento e salvação de almas que estão por aí precisando de salvação, precisando de Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida dele, pela vida do pastor Graciliano, pela vida do pastor Jair. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos nos ministérios deles, que eles possam estar sendo orientados pelo Senhor para levar mensagens de edificação às pessoas aí fora, Pai, e que eles possam estar dirigindo
com sabedoria a igreja, as congregações, os pontos de pregação. Abençoa, Pai, abençoa, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Estamos aqui porque reconhecemos o Teu poder, as Tuas maravilhas, as Tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada dia, a cada manhã. Continua conosco, abençoa mais uma vez o pastor. Em nome de Jesus, que possamos estar atentos à palavra que vai ser proferida através de seus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça do Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre, seja convosco, meus amados. Aos que presencialmente estão adorando a Deus e também àqueles que estão distantes, em comunhão plena com Deus e com sua amada igreja beligerante na face da terra, mesmo estando distantes, por meio do culto online, das nossas plataformas. E quero inicialmente agradecer a Deus pela vida desta amada igreja, que tem de fato nos amado, apesar de ser quem somos, pastor Jair? Somos falhos, limitados, mas esta amada igreja tem aprendido a nos amar, mesmo sabendo quem somos, E eu reconheço que não sou digno dessa homenagem, mas quero então dar uma palavra de gratidão a Deus por essa homenagem tão linda, e da qual não sou digno, Penso que o pastor Jair também compactue, compartilhe desse mesmo pensamento, por sua humildade, que a gente com certeza tem certeza, e ele detém. E agradecer a irmã Gil pela linda canção, a irmã Lila, e enfim, pela deferência, pelo cuidado e amor que esta igreja tem não só demonstrado, mas devotado aos pastores, aos líderes desta amada comunidade de fé. Dito isto, meus irmãos, convido a todos de casa e também os que estão aqui presentes. Temos uma multidão aqui, de anjos, poucos irmãos, porque a gente não pode ir além do estabelecido, pelo bom senso, pastor Jair? Não só pelo decreto, mas pelo bom senso também. Eu quero convidar todos a abrir suas Bíblias no capítulo 1 de Gálatas. Nós faremos então a leitura do verso 6 ao verso 9. Antes de fazer a leitura, eu quero mandar um abraço para meu primo e irmão em Cristo, irmão, a gente costuma chamar ele de Cheirinho, desde a infância, que ele é conhecido como Cheirinho. Então, nós agradecemos a Deus pela vida dele e certamente ele está nos assistindo, possivelmente lá esqueci o nome do país, falei agora há pouco, Moçambique. Um abraço para os nossos irmãos moçambicanos. Deus em Cristo abençoe nossos irmãos e este primo que certamente é possível que esteja então prestigiando e adorando a Deus também conosco, mesma distância, ou seja, esse culto também internacional para a glória do Senhor. No mais, vamos então à leitura, meus irmãos, a partir do verso 6. Está escrito, como diria Jesus: admiro-me de que tão breve ou tão depressa vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse, obrigado, irmãoito, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele anátema ou maldito, como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja anátema, maldito. Paulo é muito enfático, Então, diante de nós aqui está um grande apologeta da fé, Apologeta é aquele que defende a sua fé, ou a integridade da fé que professa. E essa é a postura que nós devemos então assumir e reproduzir em nosso dia a dia, meus irmãos, defender a integridade da fé cristã, defendendo, é claro, naturalmente, a integridade do evangelho que recebemos e conhecemos. Eu quero então fazer algumas considerações à luz desses versos, a começar pelo verso 6. O verso 6 então salta os olhos uma grande verdade, que a aceitação de um outro evangelho, ou pseudo-evangelho, é sinal, ou é um sinal típico ou característico de o quê? De apostasia, A expressão que Paulo usa aqui no verso 6, admiro-me de que tão breve ou depressa vos desviastes,
estão incorrendo numa apostasia. Não é? Então, quando o indivíduo se afasta do conteúdo ou da integridade do conteúdo do evangelho que um dia ele recebeu, que um dia ele ouviu, ele está incorrendo neste grave e flagrante erro, né, da apostasia. Ele está abrindo mão da fé que um dia ele abraçou e professou. Né? E aqui os Gálatas, meus irmãos, ele havia trocado a graça de Deus pelo jugo da lei judaica. Né? Estavam, então, resgatando elementos do judaísmo, principalmente a questão da circuncisão. Né? No capítulo 5, inclusive, Paulo, não é nem uma exortação, Paulo confronta mesmo, né? Versículo 1 e versículo 2. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Né? De nada vos servirá Cristo. Estão decaindo da graça, né, pastor? No capítulo 3, Paulo confronta: ó, sensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Parece que de fato, né, é lançado alguns feitiços, né? Claro, eu não estou aqui dizendo que quem comete apostasia está enfeitiçado. Aqui Paulo usa figura de linguagem, né, pastor? Está lançando mão como ele fazia corriqueiramente. O próprio Cristo lançava mão de metáforas, de analogias, e Paulo, ele, não é que ele abusava, ele usava com frequência deste recurso literário. Não é? Então, os Gálatas, principalmente os novos na fé, que estavam iniciando na fé, eram vítimas, né, dessas investidas dos cristãos judaizantes, ou que estavam tentando judaizar o povo de Deus. Não é? E eles estavam, então, abandonando não só a palavra de Deus, bem como o Deus da palavra. Quantos não estão incorrendo no mesmo erro nos nossos dias, né? Abandonando primeiro a palavra, e naturalmente, quando a gente abandona a palavra, a gente abandona o Deus da palavra. Ou é porque já abandonamos, né, pastor? O Deus da palavra. E a gente sente o quê? Desprezo e aversão pela palavra, indiferença, ou desinteresse, apatia, né? Tem crente que perde um dia mandando mensagem via WhatsApp, Instagram, não é? Mas não perde não, investe uma hora, né, pastor, meditando nas Santas Escrituras, né? Então isso é apatia, é desinteresse, e aí pessoas com esse perfil têm uma predisposição ao quê? A incorrer no mesmo erro que os Gálatas estavam incorrendo. São pessoas vulneráveis, que um dia ouviu o Evangelho da verdade, o Evangelho que é o poder de Deus, conforme Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo deixa isso muito claro, muito patente, né? Que é o poder de Deus para salvar, saber todo aquele que crê, né, no Filho de Deus. Então, quando a gente olha com indiferença para este Evangelho, com desinteresse, com apatia, a gente se torna uma vítima em potencial, né, desses outros evangelhos. Né? De vez em quando você vai lá no YouTube e tem uns canais de algumas comunidades, alguns grupos pretensamente cristãos, né, que divulgam, que publicam testemunhos pessoais de pessoas que são egressas de comunidade de fé evangélicas, que agora são de tal igreja, conheceram a verdade. Não é? Perceberam isso? Eu vou tirar aqui, irmão, está embaçado. Embaçou. E aí, recentemente eu estava vendo um vídeo desses, eu fiquei um tanto quanto, meus irmãos, além da indignação, eu fiquei ao mesmo tempo, é um misto de sentimento, né? É um misto de sentimento. Mas o que mais realçou mesmo e saltou os olhos foi a indignação. Porque parece que nós estamos diante de uma gama vasta de evangelhos, né, pastor? E aí é o evangelho a gosto do freguês, do cliente, né? Tem até o livro, né, Evangelho, se eu não me engano, de Altino Gomes, né? Ao gosto do freguês ou do cliente. Não, a gosto do... De fato, você escolhe. Eu não me identifico com a mensagem, com o estilo do pastor Jair, com o estilo do pastor Neto. Eu vou para Monte Aurélio. Lá não me entendi com o pastor Tess por causa do estilo dele. Vou para Nova Aliança. E aí, em última instância, tem pessoas que acabam o quê, gente? Migrando para outros apriscos, que
não nutre as suas ovelhas com o evangelho verdadeiro, meus irmãos. A gente corre esse risco, né? Então precisamos nos alimentar desse evangelho e ao mesmo tempo nos posicionar em defesa do mesmo, na integridade do mesmo, né? A gente precisa, né, com senso de urgência, fazer isso, defender, inclusive Judas, no verso 3 lá, se você puder abrir, se não, só faça acompanhar a leitura. Judas, também outro apologeta da fé, meus irmãos, defendia a rigor, né, a fé que ele professava, e o conteúdo da fé e a integridade da mesma. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrevermos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrevermos, exortar-vos, portanto, deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, né? Defendendo o evangelho, se defende a sua fé, né? É assim que se defende a fé, meus irmãos, mantendo a integridade do evangelho que nós um dia recebemos na pessoa de Cristo Jesus por meio da propagação, da proclamação do evangelho, desse evangelho, meus irmãos, que não pode jamais, em hipótese alguma, ser o quê? Adulterado. Não podemos receber a mensagem nem aquém, nem além desse evangelho. Quem fizer isso está o quê? Sob maldição de Deus, seja anátema. Tanto aquele que anuncia e também a reboque aquele que recebe, né, pastor? Imagine, não é? Vamos lá. No verso 7, salta uma outra grande verdade. O que não é um outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Esse grupo de judeus que queria, né, induzir os novos, principalmente os novos, percebeu que alguns grupos denominados de grupos sectaristas, os sectários, né? Eles costumam o quê? Pescar no aquário alheio. É mais fácil, né, pastor? Fala assim, pastor, vamos pescar ali no aquário. É a mão mesmo, não precisa de rede não. Eu vou escolher o peixe, a mão. Então, a mesma filosofia, o mesmo modo operandi desses grupos é a realidade do nosso tempo. Eles têm um grupo-alvo, eles têm um crente-alvo, né? Olha, é novo na fé? Vamos lá, vamos investir nele. Vamos anunciar aquilo que para eles é o verdadeiro evangelho, que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Mas ele esquece que a verdade que liberta é Cristo Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma mensagem exclusiva de um grupo ou de um pressuposto, né, pastor? Profeta. Porque o que não falta é profeta, né, nesse tempo. Estados Unidos, o pastor conhece mais do que eu, né? Doutor em missões, né, pastor? Em missões aí, eu acho que com certeza é versado nisso, né? Aquele fervor escatológico do início do século XIX nos Estados Unidos, né? Aí surgiu o adventismo, o mormonismo, o russelismo e outros ismos, né? E outros ismos, que mais confunde e desagrega do que agrega, não é, meus irmãos? Não estou aqui criticando religião alheia, não, só estou alertando. Eu sei que tem muitos cristãos sinceros em alguns grupos aí, mas que a gente sabe, é sabido de todos nós estamos conscientes disso, que mais desagregam, mais segregam, na verdade, né? Mais segregam do que agregam, não é? Basta ouvir o discurso, né? Do tipo, nós somos a religião verdadeira, nós somos o povo remanescente, que não se corrompeu ao longo da história. Papo furado, meu irmão, papo furado. Para mim, não passa de balela, não é? Eu não gosto nem de ouvir esse tipo de discurso, nem de conversar com essas pessoas, esses assuntos. Eu prefiro orar. Às vezes eu discuto o meu debate de teimoso, né, pastor? Eu sou meio teimoso, mas um dia eu fui até comparar um cavalo, né? Eu fui discutir com um pastor de um grupo desse, ele me comparou um cavalo. Ô, rapaz, não seja como um cavalo que não pensa. Eu quase falei, muito obrigado, meu irmão. Eu pensei que eu fosse uma ovelha, mas sou um cavalo, né? Já, o patamar mudou, né? Agora eu sou um cavalo do Senhor, não é? Vamos lá, verso 7. Então, no verso 7, meus irmãos, nos ensina que perverter ou falsificar o evangelho, em sua essência, sempre terá como resultado, sabe o que, meus irmãos? Perturbação para a igreja. Já percebeu? Desestabiliza a igreja. Tem gente que vem de vez em quando com as novidades, né, pastor? Eu ouvi uma mensagem ali,
Meu Deus, uma nova revelação. Lembra do G12? Castelano lá na Colômbia. Deus deu uma visão, um cabo lá para a Colômbia. Aí o brasileiro falou, oxe, deu certo lá, dá certo aqui. É o senso comum, né? Rapaz, eu estava com dor de barriga, tomei esse remédio. Mas eu estou com dor de cabeça, tome que melhora, é para dor. Não é assim. Vamos esquecer o senso comum e vamos usar o bom senso. E o senso crítico também, para entender que esses evangelhos, Paulo deixou bem claro, que não há nenhum outro, somente este. E que os demais é o quê? É falso. É igual nota, é igual cédula no Brasil, né? Que de vez em quando, até na internet, sim. Até no mercado, acho que não é mercado, o dito mercado não aí, né? Chamado mercado negro, né? Na verdade, ele vende mesmo abertamente no Mercado Livre, cédulas que são réplicas, falsificadas, e as pessoas compram. Assim é com o Evangelho, as pessoas abraçam. Por quê? Porque não conhecem ainda o Evangelho verdadeiro. Isso me faz lembrar, saudosa memória, do pastor Aguinaldo. Ele, olha, sabe como é que se identifica? Sabe como é que se identifica o que é falso? Conhecendo com profundidade o verdadeiro, meu irmão. Você pensa que o povo, funcionário de banco, eles são treinados primeiro a conhecer o quê? A cédula verdadeira. Ele conhece as características do verdadeiro, porque falsas são muitas. Então ele precisaria conhecer, dedicar muito tempo para conhecer as falsas, essa variedade de notas falsas. Então ele conhece o verdadeiro. Quando ele toca na textura da falsa, ele já sente, isso aqui é falso. Minha irmã tem esse tato, capacidade de tato. Minha irmã pegava assim, oxe, aqui é falso. E era falso mesmo. Falou, não trabalho no banco, poderia ser uma bancária. Mas identifica porque ela domina o verdadeiro, meus irmãos. Quando a gente passar a dominar o verdadeiro, no sentido de amplo conhecimento do verdadeiro, o que é falso vai passar longe de nós, porque a gente vai fazer o quê? Vai repelir, vai rechaçar, vai mandar embora em nome e para a glória do Senhor, meus irmãos. Não é? Eu quero ver alguém bater em sua porta de domingo e te convencer de que Jesus não é Deus. Você sabe o que eu estou falando, né? Se você conhece o verdadeiro, ele vai pedir licença e é capaz de falar, me perdoe pela inconveniência, não é? Porque ele vai reconhecer que é uma grande inconveniência. Então, aqui nesse contexto, os judaizantes antes eram os responsáveis por perturbar a igreja, né? Com a intenção, meus irmãos, com a intenção de induzir os novos na fé a deixarem o quê? O verdadeiro evangelho. Olha, é novo na fé ali, neófito, ó. Vamos investir nele, porque ele é vulnerável. Ele ainda está o quê? Engateando na fé. E aí é fácil de o quê? De ludibriar. Mas no nosso tempo é diferente. Mas quanto mais tempo no evangelho, mais fácil desencaminhar as pessoas, pastor. Tem uma igreja de um colega nosso aqui, que levaram 3 de uma vez. Um grupo desses aí, né? De uma só vez levou 3. Teve um que se arrependeu, voltou para a igreja, pediu perdão, mas as outras 2 permaneceram lá. Né? Pessoas que já tinham bagagem, né? Supostamente, aparentemente, mas que foram seduzidas, enfeitiçadas por um outro evangelho. Não é? E foram enfeitiçadas por um outro evangelho. E foram induzidas a abraçar um evangelho falsificado. Talvez por não conhecer ainda como deveria o verdadeiro. E a gente caminha para o verso 8. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, olha só, independente de quem seja o portador, meus irmãos, de outra mensagem, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele anátema. Ou seja, meus irmãos, o conteúdo e natureza do evangelho, esse ortodoxo, verdadeiro, são de caráter o quê? Imutável. Você não pode ir aquém, nem ficar aquém, nem ir além. Saudosa memória, pastor Aguinaldo, né? Que ele sempre falava, olhe, ele inclusive usou a pessoa de Adão, né? A figura de Adão. Adão, o cabeça federal da humanidade, recebeu o que de Deus expressamente? Uma ordem, né? Uma lei. Não vá além desses limites, ele foi. Ou seja, ele não ficou aquém, ele foi além do que Deus havia ensinado. Inclusive Eva, né? E não toqueis. Não, Deus não disse isso. Não coma. Ela foi além, né? Adão extrapolou todos os limites, né? Porque ele desobedeceu como cabeça federal, né? Ali recebeu o pacto, a aliança com Deus de forma direta, né? Então, o evangelho, ele não dá margem para o que, irmãos? Para a mudança, para a alteração.
E uma ilustração aqui que eu acho muito pertinente, muito oportuna. O combustível, você já tentou usar? Já usou, pastor? Já teve a sensação de usar um combustível adulterado, chamado de batizado, né? O carro fica como? Como diz na expressão popular, engoiando, engasgando, né? Como diz o povo lá da minha família, engoiando, parecendo que vai vomitar, né? Então, porque não faz bem para o carro, para o motor, para o sistema de funcionamento do carro. Assim é o evangelho falsificado. Não faz bem a nossa fé, meus irmãos. Não faz bem. Então não permita que este evangelho, que o seu conteúdo seja alterado por nada e por ninguém, não é? Por ninguém. Ainda que um anjo diga, eu sou Gabriel e fui enviado por Deus para anunciar este evangelho. Aí tem um grupo que diz que o anjo foi lá e mostrou as tábuas lá de ouro, né? Um tablete de ouro, né? Olha, eu sou o anjo Moroni, bonito o nome, né? Mas é enganador. Fala igual as irmãos da Assembleia. Alba de engano. Olha lá, ó. O verdadeiro evangelho, né? Ou seja, eu tenho até esse livro em casa. Eles dizem que, segundo eles, né, é o complemento da Bíblia. O que faltou na Bíblia, Deus completou nesse livro. Gente, cá para nós, eu não vou mencionar nome por uma questão ética, mas tem crente, inclusive aqui dessa igreja, há uns 20 anos atrás, uma família que foi enfeitiçada por este evangelho, está lá até hoje. Estão lá até hoje, pasmem, acredite se quiser. Estão lá até hoje, a maioria firmes. Vai tentar convencer eles do contrário agora? Eu fui entrevistar um membro na época do seminário, uma atividade que eu tinha que entrevistar membros desses grupos, né? E eu entrevistei um representante desse grupo. Falei, o irmão fulano, todo carinho, né? Por que o irmão abraçou essa fé e hoje é membro desta igreja? E ele não hesitou, meus irmãos. Sabe o que ele disse? Porque a igreja é verdadeira. Eu falei, meu Deus, eu fiquei impressionado. Falei, se a gente tivesse essa convicção de salvação, de que somos, né? Não é donos da verdade, mas portadores, né, da verdade, tudo seria diferente, né, pastor? Tudo seria diferente, inclusive o mundo, né? Porque nosso testemunho seria um testemunho mais impactante, porque a gente levaria mais a sério o testemunho. Parece que não leva muito a sério, porque às vezes a gente não leva a sério o evangelho, às vezes, né? Eu tenho essa impressão, né? A gente tem essa tendência, é a tendência humana, né? Aí Deus vai lá, o que, como disse quem foi falou, a irmã Lila, eu acho. Deus vai lá e nos corrige, não a irmã Thay. Deus vai lá e o que? Nos corrige, e nos conserta, e nos coloca no trilho. Senão, seríamos também potenciais vítimas desses falsos evangelhos. E aí, meus irmãos, esse conteúdo não pode ser alterado sob pena de maldição. Jamais mestres e líderes, por mais eloquentes ou eminentes que sejam, meus irmãos, não devem alterar ou mudar o conteúdo do verdadeiro evangelho, né? E aqui anátema, meus irmãos, se a gente olhar para o Antigo Testamento, lembra lá de Acã? Ele recebeu a maldição, né? Se tornou anátema. O que aconteceu com ele? Ele foi a ideia aqui é de banimento, né? Ser banido. Ele foi destruído, ele e toda a sua família. Praticamente o clã, né, pastor? Acho que o clã ali. Até os animais, né? Até os animais. A seriedade da questão, meus irmãos. Claro, Paulo não está dizendo para a gente apedrejar ninguém, nem matar ninguém, não é? Mas anátema é estar longe de Deus, em outras palavras também, né? Eu vejo assim também. Estar debaixo de maldição é estar debaixo de uma má sorte, ou talvez essa expressão não seja cabível, mas é estar debaixo, meus irmãos, não de bem-aventuranças, mas de mal ou de má-aventurança, não é? É ser infeliz, porque é estar longe de Deus, de sua graça e das bênçãos que são advindas dessa graça. E para a gente finalizar o verso 9, como já vos dissemos, olha, Paulo é enfático. Paulo repete mesmo, é para cansar os ouvidos de quem precisa de fato mudar de atitude. Digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que seja ele anátema. Ou seja, meus irmãos, nada em termos de mensagem que vá além do evangelho que recebemos deve ser o que, meus irmãos? Recebido. Jamais. Não receba, não aceite, não assimile, jamais. Uma das estratégias que esses grupos usam é a seguinte, é o convite. Eles se aproximam, criam um vínculo de amizade com você,
conquista a sua confiança, depois fala, vamos estudar a Bíblia junto. Aí você cai como diz o povo lá da minha família, cai na bestagem, não é? Usa logo o português, claro, aqui, nordestinês. Cai na bestagem de falar, não, eu aceito. 99% que aceita muda de credo. Você sabe? Acho que 99% muda, porque eles são muito persuasivos, pastor. Eu fui entrevistar um indivíduo desses aí, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu sou crente, porque senão eu ia abraçar a fé desse cabra, porque eu queria ter uma convicção dessa. Não, dessa em termos de essência, mas na forma, jamais, porque é uma convicção que não traz edificação, que não soma, muito pelo contrário, segrega, desagrega. Esse tipo de convicção não é boa, é só a essência, mas a forma jamais. Então, pois, quem recebe, meus irmãos, essa mensagem que vai além da verdadeira, recebe um evangelho adulterado e de um portador maldito de Deus. Imagine, meus irmãos, você receber e assimilar uma mensagem que tem como portador um indivíduo que o quê? Está debaixo da maldição de Deus, não é? Vai acabar refletindo em você, né, pastor? Não tem jeito, não é? É igual uma casa que é alvo de um atentado terrorista. De repente você está lá na Palestina, uma família jantando, e aí eles querem atingir o pai da família porque é um terrorista, mas eles esquecem que o terrorista tem uma família. E aí faz o quê? Lança lá, é o morteiro, né? Prepara o morteiro e aciona um míssil, sei lá, teleguiado, não sei, né? É teleguiado, né, pastor? É isso mesmo? Teleguiado. E aí atinge o alvo. Mas ele atingiu muito mais do que o alvo. Atingiu além do alvo, que era o terrorista, e atingiu toda a família, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Quem era o maldito? O pai. Mas a família acabou o quê? Sendo refletida pela maldição. E talvez também por compactuar, né, pastor? Não tem casos que a família compactua mesmo. O menino já nasce, o muçulmano já nasce com sede. Não é de justiça, não é de morte mesmo. Tem que matar. É aquele ranço antissemita, né? Judeu é meu inimigo, né? Acho que as primeiras palavras que talvez um muçulmano radical aprende é esta, né? Eu sou inimigo visceral, número 0 do povo semita, do povo judeu, né? Claro, não estou generalizando, não, estou falando na parte radical, extremista do islamismo, né? Que existe uma parte que não é, né, pastor? Radical. Mas voltando para o evangelho, então, meus irmãos, que nós possamos, então, primeiro recorrer a Deus, pedindo que nos dê discernimento. Porque agora, meu irmão, na pandemia, pastor, uma variedade de pastores, né? De televangelistas. E aí tem gente que não assiste o culto da igreja, mas assiste de grupos que nem igreja são, não é? Infelizmente, esta é a realidade. Então, que nós possamos, então, ser mais seletos em nossas escolhas e ao ouvir a palavra, o evangelho da verdade, que possamos, então, absorver, sorver e viver na prática, de maneira que o falso jamais seja capaz de nos ludibriar e nos desencaminhar daquilo que é verdadeiro. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar essa mensagem orando e agradecendo a Deus, né, pela oportunidade que Ele me concedeu de poder rever os irmãos aqui, né, e de poder também falar com outros que não estão presentes presencialmente, mas que estão também conosco adorando. Vamos falar com Deus, então, e parabenizar, né, aos pastores. Talvez tenha pastor nos assistindo também, né? Ao pastor Jair, com quem eu tenho aprendido muito, né? Eu costumo dizer à minha esposa, eu sou pastor orelha seca, é o pastor auxiliar, né? Já ouviu falar? Orelha seca é o auxiliar, né? Então, eu já tenho 9 anos nessa vida aí. 9 anos auxiliando. Lá em Coité foram 4 anos. Tive a honra de trabalhar ao lado do pastor Juvino, que é um ícone, né, pastor? Aqui da região. Pastor, acho que é emérito lá da primeira de Coité. Tem muita história para contar, bonita aquele homem de Deus, né? E aprendendo agora com o pastor Jair, além de ter aprendido com o pastor Jeremias, saudoso pastor Aguinaldo. E aí, claro, brincadeiras à parte, né? Mas a gente não deixa de ser pastor, né, pastor? Mesmo sendo auxiliar, sendo orelha seca, pesa sobre nós essa responsabilidade, né, de cuidar de ovelhas, seja elas rebeldes ou dóceis,
é o nosso dever cuidar e amar essas ovelhas que o Senhor confiou a nós. Oremos. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo em que passamos juntos te adorando e pelo privilégio, Pai, de sermos chamados pelo Senhor para conduzir um rebanho que a nós foi confiado, Pai. Mesmo sendo nós indignos, pecadores, o Senhor tem nos dado esse privilégio, Pai. Às vezes é pesaroso, Pai. Às vezes é doído, mas é glorioso. Porque quem nos chamou foi o Senhor. E o Senhor nos chamou porque sabe que pode contar conosco. E a capacidade vem do alto e não daqui da terra. Por isso nós pedimos, Pai, abençoa os pastores nesse dia e nos dias que se seguirão. Capacita os teus filhos a viverem o verdadeiro evangelho, a defenderem o verdadeiro evangelho e a propagá-lo de maneira, ó Pai, que vidas sejam alcançadas para a tua glória e teu louvor. Obrigado pela existência dessa igreja, do nosso pastor, e por tudo que tem feito por meio dele e desta amada comunidade de fé, da qual fazemos parte, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Uma palavra, pastor Jair Fernandes, beber aguinha, né? Não é da vida, mas faz bem para a vida, né? Nossa gratidão ao pastor Neto por essa palavra tão abençoada. Muito oportuna, irmãos. Nós estamos em um tempo em que o evangelho tem sido corrompido pelas pessoas, não somente pelos grupos externos, mas até mesmo dentro da Igreja de Jesus. Nós lutamos juntos pela fé evangélica. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Neto, meu pastor aqui nessa igreja, por ser uma pessoa, por ser a pessoa que é. Eu agradeço a Deus por sua vida, Neto, e que Deus nos ajude como igreja a entender a mensagem do Evangelho e a viver a mensagem do Evangelho e viver para esse Deus, né, que nos criou. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã que está aqui, a continuar fazendo o que o pastor nos encorajou, a estudar a palavra e a conhecer o Evangelho, porque há pessoas que dizem crer na Bíblia, mas quando a gente vai procurar saber mais a fundo, essa pessoa crê numa Bíblia diferente da nossa. Pode até ser uma como essa, com os mesmos livros, mas essas pessoas vão dizer, não é bem assim. Este texto aqui, o que quer dizer é isso, isso e isso, e não isso que você está dizendo. E são igrejas ditas evangélicas, ditas batistas ou outras denominações que têm corrompido o evangelho e pregado um evangelho que envia pessoas para o inferno, porque não é o evangelho. São péssimas notícias. Eu quero agradecer à igreja pela homenagem feita a nós, a mim, a Neto, e a todos os pastores. Nós honramos, tributamos hoje honra e memória, como o nosso pastor Neto falou, o pastor Agnaldo, que foi pastor de nossa igreja, certamente o pastor que teve maior tempo nessa igreja de ministério, seguido aí pelo pastor Edivaldo, pelo pastor Isaías Batista, que foram os pastores que mais tempo pastorearam essa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida desses homens e de todos aqueles que passaram por aqui. Nosso pastor emérito, pastor Jeremias Bento da Silva, e todos os demais que já pregaram neste púlpito, em outros púlpitos, em outros lugares aqui. Agradecemos a Deus pela vida desses homens. E como eu fiz em um texto hoje, que você pode achar no Facebook da igreja ou no meu pessoal, eu agradeço a vocês, meus irmãos, porque eu tenho sido cuidado por vocês, pastoreado por vocês. Nós, em nossa igreja, entendemos que o ministério pastoral, a liderança pastoral, assim como no lar, está sob a responsabilidade de servos de Deus. Mas entendemos, né, Neto, que não é um título. Não é um título. E eu agradeço a Deus e queria falar isso particularmente à nossa igreja, você que é membro da igreja, ou congregado. Eu agradeço a Deus por você que me trata como homem, como ser humano, né? E eu queria pedir que você fizesse isso, né? Que você olhasse para mim como Jair, primeiramente, como ser humano. E assim você estará me abençoando. E depois como seu pastor, porque eu estou pastor dos irmãos. E a minha identidade não é pastoral, a minha identidade é como ser humano, como filho de Deus e como cristão. O pastorado e o pastorado dessa igreja não me define, né? Não é isso aqui que faz a minha
identidade, mas é o que eu sou em Deus, em Jesus Cristo. Mas eu agradeço a vocês, cada um de vocês, que me tratam e cuidam de mim, né? Pastor, ele é ovelha também, e vocês são meus pastores, minhas pastoras, né? Vocês que me amam e cuidam de mim e de Neto. Eu agradeço a Deus a vida de Neto por ser esse pastor que me faz ser o melhor pastor. Eu sou orelha gorda então, né? Se Neto é orelha seca, a minha é gorda. E que Deus abençoe vocês. Irmãos, certamente você está assistindo isso aí gravado, e nós vamos estar hoje à tarde ou à noite juntos. Vamos avisar a respeito disso, né? Se nós vamos conseguir transmitir no horário ao vivo às 4h30, ou se vamos transmitir na sequência, quem sabe às 6h30. Vamos orar agradecendo a Deus, e eu tributo aqui também minha gratidão pela vida do meu pai, que é pastor e meu pastor por excelência, ao meu sogro, também é meu pastor, que cuida de mim, tanto quanto meu pai e os demais pastores que passaram pela minha história, e a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã em Tua presença. Não era como nós imaginávamos nessa questão da transmissão, mas eu sei que o Senhor tinha isso reservado para nós, que o Senhor permitiu com propósitos diversos, ó Deus. E obrigado por nós que fomos abençoados aqui ao vivo. Obrigado pelo privilégio que eu tive de ouvir o meu irmão, pastor Neto. Continua a sustentá-lo na Tua presença, ó Deus, dando a ele saúde, dando a ele a bênção no seu trabalho, no seu ministério, com a sua esposa, Ludmila, seu filho Saulo, sua mãe, o seu pai, os seus irmãos e todos os familiares do Teu filho, ó Deus. Obrigado porque o Senhor preservou a vida de Neto. E porque assim, ó Deus, ele pôde experimentar algo que eu não experimentei, mas que ele pode consolar e confortar outras pessoas que passam por situações semelhantes. E obrigado, Deus, porque ao prolongar a vida dele e de outros pastores, como o pastor Edson Farias ali em Tucano, e tantos outros, como o Senhor tem feito com meu pai e meu sogro, nós vemos nestes Teus servos a inspiração para continuar, ó Deus, o ministério. Com a alegria que eles têm, com a entrega ao Deus, com a abnegação. Suplicamos que o amor do Deus Pai continue sobre cada um deles e cada um de nós, que somos pastores uns dos outros, porque é um dom de cuidar, de abençoar vidas, de ensinar, de orar, ó Deus, que é dado para todos. E obrigado, Pai, porque pelo Teu amor o Senhor separou homens para isso e os preparou. E pela graça de Jesus os salvou, ó Deus, e nos salvou a todos nós. Obrigado por essa graça, e que essa graça nos acompanhe agora, ao voltarmos para casa, ou continuarmos nas nossas atividades. E também, Senhor, nós te suplicamos que a consolação do Teu Espírito esteja com Claudinei e sua família, a família da irmã Maria Oliveira, dos demais, ó Deus, como a família da irmã Isabel, da irmã Cida e outros tantos que choram a morte, o falecimento, o passamento dos seus familiares. Continua consolando os que estão, ó Deus, cansados nestes dias, cansados por dentro, cansados da pandemia, cansados do isolamento social, cansados de não poderem abraçar os seus pais e filhos e netos. E obrigado porque nós podemos colocar sobre o Senhor os nossos pesos, os nossos fardos. Jesus, ele se cansou, e obrigado porque ele experimentou isso e nos traz o conforto, o consolo e o descanso nessa hora. Por isso, alcança cada um dos meus amigos e amigas que estão assistindo a esta transmissão, e a cada um dos irmãos e irmãs que estão cansados por dentro, que eles achem no Senhor a renovação das suas forças. E, ó Deus maravilhoso, ensina-nos pelo Teu Santo Espírito, então, a seguirmos esse evangelho, que é o evangelho genuíno da Tua palavra revelada aos Teus filhos e filhas, ó Deus, que compuseram esse texto sagrado e nos passaram, ó Deus, geração após geração, e que até hoje chegou até nós, a Tua palavra. E obrigado porque o Senhor é o Deus da palavra e o Deus da vida, que está acima de tudo, ó Deus. É o Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, fique nessa paz de Deus. Descanse no Senhor. Não sei como está você que está nos assistindo, mas eu sei que em algum ponto dessa pandemia você se cansou. E você talvez não esteja tão ocupado como já esteve antes, mas eu sei que você está cansado. Mas descanse em Deus. Nós nos encontramos logo mais à tarde ou à noite.